Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Bom dia. Já peguem aí, bom dia, Lari. Já peguem aí o livro de revisão de vocês, o E-Gramática. Vocês estão vendo aí as páginas que nós vamos trabalhar. Foi tarefa para casa ontem, né? As páginas 70 e 71. Nós vamos iniciar agora com a acentuação gráfica 3. Então, a gente fez a acentuação gráfica 1. Nós estudamos sobre a Já acentuação vai das ser só oxítonas. 100 vai ser só 70 e 71? Isso. Nós vimos também a acentuação gráfica 2, que foi a acentuação das proparoxítonas. E agora nós vamos estudar a acentuação dos monossílabos, das palavras que só tem uma sílaba. Tá bom? Mandei para casa, página 70 e 71. Por favor, ativem a câmera de vocês, se puderem, tá? Isso. Todo mundo com o livro. Todo mundo realizou a atividade, né? Fez a atividade bonitinho. Vamos lá. Página 71, vou começar aqui, chamar pelo nome. Hoje eu vou fazer diferente, vou chamar. Tem uma lista que está aparecendo para mim, com o nome de vocês aqui. Às vezes é o nome da mãe, né? Mas eu vou começar aqui de baixo. Então, vou começar lá do último nome que está aparecendo para mim com V, né? É a Vitória. Oi, Vitória. Oi, tia. Vitória, bom dia. Na página 70, Vitória, tem acentuação gráfica 3. Leia o poema para gente. Turismo. Quando o tatu e a tartaruga do Arthur se encontraram, se tratam por tá e tu. É tá pra lá, tu pra cá. Já combinaram até de fazer um tour em Foz do Iguaçu. É um poema, né? Um poema do Tatu. Quando o Tatu e a tartaruga do Arthur se encontram, se tratam por tá e tu. É tá pra lá, tu pra cá. Já combinaram até fazer um tour em Foz do Iguaçu, né? Rimou aí. Algumas palavras rimaram. Vocês sabem o que é uma rima? É quando as palavras elas são pronunciadas, no final delas tem um som igual, né? No final das palavras é pronunciada com som igual. Isso faz uma rima, né? Vocês têm aula com a tia Raíssa sobre os textos, né? Os tipos de textos, os gêneros. Aí vocês veem essa parte da rima, né? Que é legal. Ok. Olha só. Obrigada, Vitória. Eloá. Questão 1, Eloá. Oi. O poema, ele conta sobre uma viagem em Foz do Iguaçu? Não, Muito bem. Ele explica como os animais fizeram um tour? eu acho que não. Ele diverte o leitor? Em algum Sim, momento, isso, em algum momento vocês acharam engraçado, né? É tá pra lá e tu pra cá. Já combinaram de fazer um tour. O que seria um tour, Eloá? um tour é tipo explorar um lugar. É, fazer um passeio, né? Uma É, viagem. Né? Mas viu como o autor colocou no texto a palavra tour? Na verdade, a palavra é tour, né? Tour, em inglês. Só que ele colocou aham. tour, né? De turismo, né? De fazer. É uma forma coloquial da palavra tour na língua inglesa, que significa, aliás, na língua francesa, né? Que significa passeio ou viagem, né? Tour, a gente fala, eu vou fazer um tour, né? Por Manaus. Vou fazer um tour pela Ponta Negra. Fazer um passeio, né? Uma viagem. Geralmente quem faz isso são os turistas mesmo. Vou Isso, fazer um muito tour bem. em Rio de Janeiro. Vou fazer um tour pelo Nordeste, né? Então, as tartaruguinhas, o Tatu e a tartaruga, eles fizeram um tour, eles combinaram de fazer um tour em Foz do Iguaçu, né? Que engraçado.
Aí lá vai eles com a maletinha, a mochila, né? Muito legal. Então, gente, na página 70, a Eloá respondeu para a gente que esse poema, ele diverte o leitor, tá, gente? Marquem X aí, diverte o leitor, tá? Todo mundo marcou X, né? Vamos lá para a página 71. Olha só. Mas antes, eu queria falar para vocês sobre os monossílabos. O que são os monossílabos? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês, ver se eu consigo apresentar para vocês aqui, porque ainda agora há pouco eu não estava conseguindo, a internet estava bem lenta. São aqueles pronunciados fortemente dentro da frase? Isso. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tem os monossílabos tônicos e tem os monossílabos átonos. Olha só, gente. Monossílabos ou monossílabas, né? A gente viu lá no início do ano, na primeira etapa, que caiu no teste também, que vocês fizeram, tudo, né? Que nós temos, as palavras, elas se dividem em sílabas, certo? Cada vez que você pronuncia uma sílaba, cada vez que você emite um som, sai uma sílaba. Você pronuncia uma sílaba da palavra. E conforme o número de sílabas que essa palavra tem, você vai classificar essas palavras quanto ao número delas. Tem as palavras monossílabas, que só tem uma sílaba. Tem as palavras dissílabas, que são palavras com duas sílabas. As palavras trissílabas, que são as palavras com três sílabas. E as polissílabas, que são as palavras com mais de três sílabas, né? De 4 ou mais sílabas. São as polissílabas. Isso aí a gente viu lá no início do ano, né? Então, só para a gente começar aqui a falar sobre os monossílabos, que são as palavras que possuem apenas uma sílaba. A gente pode falar os monossílabos ou as monossílabas, né? Então, pode haver aí uma flexão de gênero feminino ou masculino para classificar essas palavras com uma sílaba, tá? E aí, ó, no slide que eu estou mostrando para vocês, a gente vai ver aqui, ó, acentuação tônica, né? Lembra de acentuação tônica? O que é uma acentuação tônica? É achar a sílaba tônica independente de ela possuir acento gráfico ou não. Então, nós temos a acentuação tônica, que é achar a sílaba tônica, a tonicidade de uma sílaba dentro de uma palavra, e temos a acentuação gráfica, que é empregar os acentos em palavras que exigem esse acento, né? Então, acentuação tônica, sílaba tônica, acentuação gráfica é você grafar, você escrever, você pôr acento. Que acentos são esses? Acento agudo, circunflexo, nas palavras que têm acento. Lembrando que o tio não é acento, apenas um sinal gráfico. Então, nós temos aí no slide, ó, monossílabos. Para os monossílabos, a classificação é diferente, olha só. Classificação de quê, gente? De sílaba tônica, de sílaba pronunciada, como o Alfredo falou, como a sílaba pronunciada fortemente, né? Intensamente. Então, nós vamos ter duas classificações para esses monossílabos. Nós vamos ter os monossílabos tônicos, que são os mais fortes, que são os pronunciados intensamente, quando a gente eleva a força da voz, né, para pronunciar essa palavrinha, e os monossílabos átonos, que são aqueles que são pronunciados fracamente, né, de modo fraco, de modo brando, né? Então, tônico são os mais fortes, os intensos, e os átonos são os fracamente, os fracos, né, os pronunciados levemente. E como é que a gente faz para saber quando um monossílabo é tônico e quando um monossílabo é átono? Vamos lá, olha só. Quando isolado, quando essa palavra é isolada, todo monossílabo se torna tônico, quando ele é uma palavra sozinha. Por isso, gente, para diferenciar os tônicos dos átonos, ou vice-versa, né, os átonos dos tônicos, é preciso pronunciá-los numa sequência de palavras, que é a frase, né? Que é a nossa frase em si, né? A gente já estudou o que é frase e tal. Uma sequência de palavras
que vai ter um sentido. E se nessa frase possuir palavras monossílabas, a gente vai fazer o quê? Pronunciar, falar, né? Dentro dessa sequência, dentro dessa frase, para a gente descobrir quais são os monossílabos tônicos, os fortes, e quais são os monossílabos átonos, os menos fortes, né? Os fraquinhos, tá bom? Aí nós temos aí, ó, depois eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai ver no livro também que alguns monossílabos eles são acentuados e alguns são, aliás, não tem acento, né? Alguns são acentuados, outros não possuem acento, tá? E aí a gente vai perceber que geralmente os acentuados eles são os tônicos, mas a gente pode ter também monossílabos tônicos não acentuados. A gente vai fazer a diferença. Como é que a gente faz para diferenciar? Então, desde o início da nossa aula sobre acentuação gráfica, que eu falo, né, que eu venho falando para vocês, que a gente sempre retoma a aula anterior para relembrar, né, porque eu quero que vocês sejam expert nessa parte de acentuação gráfica, porque eu já disse que vocês vão levar esse conteúdo para o final dos estudos de vocês, né, que nem todo estudo é finalizado, né, sempre a gente está estudando um pouco, mas assim, até o terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver esse assunto ainda. Claro que com mais profundidade. Cada vez vocês vão se aperfeiçoar mais, né? Mas vocês vão levar isso até a faculdade, quem sabe, tá? Oi. Deixa, depois eu falo para a senhora. Tá bom. Então, desativa seu áudio enquanto eu explico, tá bom? Então, olha só, gente. Aí, ó, eu preciso ter uma frase, né? Olha só. Acentuação tônica. Observe o exemplo. Sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Tenho duas frases aí. Percebam que as palavras que estão em negrito, elas destacaram-se, né? Os monossílabos tônicos, as que estão em negrito. Quais que estão em negrito? A palavra sei, a palavra não, a palavra vai e a palavra dar, né? São monossílabos tônicos. Por quê? Porque você vai pronunciar essas palavrinhas de maneira forte. Entendeu? Ó, sei que não vai dar em nada. Percebam que na tonicidade, na elevação da voz de vocês, na intensidade da voz de vocês já vão perceber que vocês falam alguns monossílabos de maneira fraca, né? Mais baixinha, que sai mais baixo mesmo, tá bom? Então, ó, as que estão em negrito, de pretinho aqui, são os tônicos, né? E vocês perceberam que aqui os tônicos, eles não têm acento, né? Ó, palavra não, tio, só recebe tio, né? Tio não é acento, não, é só apenas um sinal gráfico para indicar que o som saiu pela boca e pelo nariz, tá? E aqui no segundo, ó, seus segredos sei de cor. Olha, também o de saiu um pouquinho mais fraco que as outras que estão em negrito, né? Você pode perceber isso, você pode analisar e perceber isso, sim, só falando, só pronunciando, só usando a sua voz, tá bom? Aí, gente, aqui embaixo tem aqui a análise, né? Em negrito destacaram-se os monossílabos tônicos e em azul os monossílabos átonos, que são aqueles mais fraquinhos, como a palavra que, em e de. Porque também eu posso explicar que esses monossílabos átonos, eles precisam estar apoiados em alguma outra palavra para poder eles terem sentidos, tá? Que mais tarde a gente vai ver isso com calma, né? Eu acredito que os alunos que estão fazendo o preparatório para o colégio, né, para o colégio militar, já viram esse assunto também lá, né, sobre acentuação tônica e acentuação átona, né? Os fraquinhos, eles precisam se apoiar em outras palavras dentro da frase para ter esse silêncio. Eles precisam se apoiar em outras palavras para poder ter sentido. Ó, a palavra que, sozinho ele não tem sentido. A preposição em, sem sozinho, ele não tem sentido.
e a preposição de também sozinho, ele não tem sentido. Mas, ó, o sei, quando eu falo aqui, ó, sei, você fala alguma coisa para mim, eu falo sei. Tem sentido sozinho essa palavrinha? É uma palavra monossílaba que tem sentido. Alguém pergunta alguma coisa para mim, eu falo não. Esse não, ele tem sentido. Né? Alguém fala assim, eu posso ir lá, aí eu digo vai. Né? Olha, a palavra vai tem sentido sozinha, o verbo, né? Geralmente os verbos, os advérbios, eles têm sentidos. Ó. Dar, né? O verbo dar, né? Ele tem sentido, ele é forte. Né? O pronome seus, pronome possessivo seus, né? Ó, de quem são esses cadernos? Seus, são seus. Ele tem um sentido, né? Olha aqui, ó. Sei de cor. Esse cor aqui, ó, sei decorado, né? Ele tem também um sentido, tá? Então, eles são essas palavrinhas em negrito que não precisam se encostar em outra palavra, não necessariamente para obter um sentido. Por isso, opa, alguém quer entrar aqui? A Laís. Então, eles precisam, aliás, eles não precisam, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eles não precisam ter, os átonos, eles precisam se apoiar em alguma palavra para ter sentido dentro da frase, né, para ajudar as outras palavras a terem sentido, para a gente obter um sentido na frase, e os tônicos, aliás, eles têm um sentido forte, por isso eles são pronunciados com mais força. Entenderam o que é tônico, o que é átono? Joinha? Entenderam o que são os monossílabos tônicos e átonos? Muito bem. Então, a gente vai para a página 71 agora. Página 71, Laís, a Laís entrou agora. Mas aí depois, Laís, você volta, tá? Na gravação, quando postarem lá na plataforma, a gravação, a sua net tinha caído, né? Realmente, hoje a net está ruim. A minha também está bem ruim hoje. Mas tudo bem, acontece, né? Aí você pode depois voltar na gravação, Laís, lá no Proesc, para ver a explicação, o resumão sobre aulas de monossílabos, tá bom? Enquanto isso, nós vamos fazer a página 71. Vamos fazer a autocorreção da página 71, que também mandei para casa, tá? Olha só, observe estas palavras retiradas do poema. Tem a palavra acentuado, que é um verbo. Tem a palavra lá, tem a palavra cá, tem a palavra tá, tem a palavra tu, tem a palavra já e a palavra foz, né? Vou fazer a pergunta aqui deixa eu ver onde eu parei, para Rafaela. Rafaela, letra A. Essas palavras que eu pronunciei aí, que vocês leram quando fizeram a tarefa, lá, cá, tá, tu, já, foz, essas palavras são de sílabas, polissílabas ou monossílabas? Monossílabas. Muito bem, você marcou X, né? Muito bem, meninos. Todo mundo marcou que essas palavras são monossílabas, porque elas possuem apenas uma sílaba, tá bom? Muito bem. Agora eu vou chamar a Poliana. Poliana, letra B. Letra B, Poli. Elas são pronunciadas com intensidade ou sem intensidade? Eu vou ter com intensidade. Isso mesmo, com intensidade, né? Marcou X, né? Então, ó, as que têm acento próprio, elas já são sílabas tônicas, tá? Percebam aí que a palavra o verbo ser, né, que está conjugado lá, cá, tá, já, elas já são sílabas tônicas por serem acentuadas, né? Lembra que eu falei antes? Quando a palavra já recebe o acento tônico, aliás, o acento gráfico, acento agudo, circunflexo, eu já consigo ver de cara, assim, de primeira, qual é a sílaba tônica. Então, se torna mais fácil de eu saber qual é a sílaba tônica, ok? Então, os monossílabos tônicos, como eu falei antes lá no slide, eles não precisam apoiar-se em outra palavra
que os antecede ou que os segue, né? Que vem antes e a que vem depois, para que eles tenham sentido. Eles não precisam. Eles são articulados de modo independentes. Eles são falados, pronunciados de modo independentes. Tá bom? Prestem bem atenção, tá, meus lindos? Então, a Polly respondeu que essas palavras são pronunciadas com intensidade. Mesmo aquelas que não são acentuadas, como o tu e o foz, elas já têm um sentido, né? Tu é um pronome pessoal do caso reto, ele já tem um sentido sozinho, entendeu? E Foz é o nome de um lugar, né? Foz do Iguaçu, então Foz, eu vou a Foz, né? Eu vou para Foz, então já tem um sentido sozinho também, tá? Eu vou chamar agora a Maria Clara Chaves. Oi, tia. Maria Clara Chaves, na letra C, todas as palavras recebem acento gráfico, agudo e circunflexo, naquelas palavrinhas lá? Sim ou não, Maria? Maria? Acho que a Maria travou aqui. Oi, Maria? Nas palavrinhas lá, debaixo da questão 2, aquelas palavrinhas que estão em rosinha, todas elas recebem acento gráfico? Não. Muito bem, ó. Ela respondeu que não. Verdade, né? Ó, menos o tu e o foz, eles não recebem acento gráfico. Então, a resposta é só não, tá, meninos? Só não. Pronto. Tá bom? Laís. Obrigada, Maria. Laís. De nada. Oi, tia. Leia a questão 3 pra gente, bem bonito. Agora leia em voz alta esses versos e observe a pronúncia das palavras destacadas. Isso. Lê pra gente os versos. Quando o tatu e a tartaruga do Arthur se encontram. Quais são as palavras destacadas, Laís? O, I, A e Si. Muito bem. Agora, essas palavrinhas na questão A, Laís, elas foram pronunciadas, são monossílabos, né? São palavrinhas que só têm uma sílaba. Elas foram pronunciadas com intensidade ou sem intensidade? Sem intensidade. Muito bem. Ó, elas foram pronunciadas sem intensidade. Sem intensidade. Ou seja, elas precisam se apoiar em outras palavras para que elas tenham sentido, né? Para que elas realizem um sentido dentro da frase. O, do o tatu, né? Eu não posso falar só o sozinho, que aí eu, né, vou estar falando nada com nada. Né? Então, eu preciso. O, ele é um artigo. Ele é um artigo definido. Para que os artigos servem? Para determinar os substantivos, para acompanhar os substantivos. Então, eles precisam, se eles acompanham, né, se eles determinam, eles precisam ter um substantivo perto deles, né? Apoiar-se é ficar o quê? Perto da palavra, né? Pertinho. Então, o i, né? O i é uma conjunção, né? Ano passado a gente viu conjunção, né? Conjunção e. Esse ano a gente vai trabalhar também conjunção. Conjunção e, uma conjunção que indica soma de algo, né? Acréscimo, né? A, de a tartaruga, também é um artigo, sozinha ela não tem vamos dizer assim, uma intensidade, né? Um sentido, assim, né? É um também determinante, então está determinando a palavra tartaruga. E o se, que é um pronome oblíquo, também não tem sentido sozinho. Se, né? Se encontram, né? Eles se encontram eles mesmos, né? Um pronome oblíquo que denota aí o quê? Uma ação reflexiva, né? Eles se encontram. A tartaruga do Arthur e o tatu, eles encontram eles mesmos, eles dois. Então, o se, ele faz essa substituição aí, tá bom? E ele também não tem sentido, a não ser que venha com uma palavra para apoiar-se. Por isso, eles
na letra A, eles são pronunciados sem intensidade, tá? Sem elevação. O, I, A, Si, tá? São fraquinhos. São monossílabos átonos, tá? Muito bem, eu vou chamar agora o Maurício. Maurício. Oi. Letra B, lê pra gente a questão. Elas são pronunciadas. Não, aqui, ó, na letra B. Esses monossílabos são acentuados. Esses monossílabos são acentuados e recebem acento gráfico? Esses monossílabos são acentuados e recebem acento gráfico? Sim ou não? Não. Não. Então, a resposta é não. Não são acentuados e não recebem acento gráfico, tá? Coloquem aí, tá? Todo mundo respondeu assim? Não são acentuados e também não recebem acento gráfico, tá? Vocês podem ver O, E, A, ok? Então, por isso, eles são átonos, tá bom? Eles não têm intensidade de elevação na pronúncia, tá? E também eles se apoiam, eles precisam apoiar-se em outras palavras que antecede ou uma palavra que segue, tá bom? Para poder o quê? Aliás, eles são dependentes de outras palavras, né? Eles são articulados de modo dependente de outras palavras, ok? Responderam aí? Não são acentuados e não recebem acento grave. Iniciando resposta com letra maiúscula, com a letra bem bonita, tá bom? Pronto, olha só. Eu vou chamar aqui, então, obrigada, Maurício. Vou chamar o João Vitor. O João que saiu ontem, né, porque estava dodói. Melhorou, João? Sim. Ok, que legal. Lê pra gente, João, essa parte rosinha embaixo aí da letra B. Os monossílabos podem ser tônicos ou autônomos. Átonos. Átonos, né? Uhum. Monossílabos tônicos são aqueles pronunciados fortemente dentro da frase. Exemplos é, tá pra lá, tu pra cá. Isso. Monossílabos átonos. Não, Átonos. Ah, tem um acento no A, tá? Tá, são aqueles pronunciados fracamente dentro de frase. Exemplos: se trata, por tá e tu. Isso. Então, os tônicos, lá em cima, né, no pontinho, no primeiro pontinho, é o do verbo ser, que é acentuado. O tá, que é uma variação do verbo estar, na forma coloquial, tá? Na fala coloquial, tá? O lá, que é de lugar, que é um advérbio. O tu, que é um pronome do caso reto, pronome pessoal do caso reto. E o cá, né? Nem todos esses aí são acentuados, mas já dá para a gente ver qual é o mais forte, né? E os monossílabos átonos, que é o si, que vem antes do tráton, né? Ele precisa dessa palavra aqui para ele se apoiar nela, o tráton. O por, que é uma preposição. E o e, que é uma conjunção indicando soma, que indica acréscimo, adição, né? Que também não tem sentido senão apoiada em outra palavra. Entenderam que são monossílabos tônicos e átonos, crianças? Muito bem, isso mesmo. Agora vocês vão virar lá na página 72, tá? Na página 72, olha só. Continuação dessa atividade. Professora, eu não fiz a página 72. Ok. É porque eu também não pedi, Lari. Eu não pedi a página 72 ontem, não. Pedi a página 71 só, tá? Vai ter Vocês vão olhar a página 72. Olhem, verifiquem a página 72 e comecem a responder só a questão 1 até agora, tá? Mas já vai dar 11h30?
Sim, sim, já vai dar, já. Vou dar 3 minutinhos para vocês lerem um pouco aqui o textinho, o texto, né, da Rosa, que é uma quadrinha popular. Aí já vai marcando a resposta para vocês fazerem, continuarem mais tarde, tá bom? Que eu já vou falar qual é a tarefa de hoje. 3 minutinhos, aí a gente para, vocês fazem a agenda e a gente termina a aula, ok? Theo levou todas as minhas canetas daqui, tu acredita? Pronto, tia. Já? Tá bom. Então já peguem a agenda, tá? Peguem a agenda de vocês, coloquem a data de hoje. Quem já fez alguma agenda de outra disciplina, já tem, né? Então coloca aí embaixo. Coloca aí embaixo aí a nossa tarefa de gramática. É gramática, esse mesmo livro, gramática, página 72. É gramática, página 72, tá? Vou colocar aqui no chat. Melhor, vou colocar aqui na apresentação. Eu já copiei a agenda. Deu uma travada aqui. Eita, travou. Tia, já posso ir? É que a minha prima vai ter tarefa. Já, Rafa, anotou sua agenda? Anotei. Uhum. Tá, tchau. Até amanhã. Trava a tela. Tchau, até amanhã, Rafa. Professora, a senhora pode Então, repetir gente. a agenda, por favor? Travou, foi tudo. É gramática, página 72, 72. Tentei colocar no chat aqui, mas travou. A internet tá ruim. Tá, obrigada. Nada. Acabou, Pronto, tchau. agora voltou. Deixa eu só colocar aqui no chat, tá bom? Para ficar registrado aqui, já que eu não consegui colocar no slide, porque tá travando tudo. E nem no chat não tô conseguindo. Opa, consegui. Qual é a página, tia? É gramática, página 72. Para casa, tá? 72. Pronto, coloquei no chat. Só que tá muito lento, não tá indo. Pronto, coloquei, consegui colocar. Tá? Essa tarefa é para amanhã, tá, meninos? Amanhã a gente vai fazer autocorreção e estudar mais, tá? Beijo para vocês. Tenham uma boa participação na tarefa de tarefa, tá bom? Para amanhã, tá? Tá bom, tia. Beijos, tchau. Tchau, Tchau. professor. Beijo. Tchau. Tchau. O Enzo não Tchau. participou, mas amanhã ele vai participar, tá? Os que não participaram hoje, tá? Tchau.